Renato Grau e Gui Alves, diretamente do South by Southwest 2023. Pela primeira vez, estou tendo o prazer de gravar com o meu co-host do Trans News, Gui. E estamos ambos, temos meia hora numa filinha aqui para a gente assistir uma palestra sobre a breve história do futuro. E depois de 4 dias, meus dias, porque os dias do Gui já são mais extensos, que passaram pelo Edu, pela trilha de educação. E me conta 10 dias aqui, cara. 10 dias, cara. 10 dias. Você comprou passagem só de vinda? I wish. Não, mas até porque trouxe a esposa junto, então... Está sendo uma experiência muito legal. Fazer a primeira vez que nós conseguimos vir juntos no evento. E claro que não dá para escolher as mesmas palestras, cada um tem seus objetivos, mas mesmo assim, muitos momentos juntos, de passeio, de palestra, de conteúdo. Então, é um momento interessante. Faz um coraçãozinho para Estela. Faz comigo. Ó, Estela, que lindo isso. Bom, Gui, me fala uma coisa, cara. Desses dias todos, nada muito genérico, mas específico. Algumas coisas bem legais que você considera assim de highlights que vem para tua cabeça. Porra, esse ano isso me deu um insight muito interessante. Bom, a gente está prestando muito atenção sobre algumas tecnologias que estão despontando agora e que a gente precisa saber como utilizá-las, né? Como, por exemplo, eu falo bastante sobre o ChatGPT, para que seja um gol, não seja uma bolada nas costas. Então, a gente precisa, não na verdade, regulamentar, mas participar dessas inovações logo no embrião delas. O ChatGPT, na verdade, é uma tecnologia que já está há mais de 10 anos disponível, só foi realmente conectada e feita, né, pela iniciativa da OpenAI há poucos anos, mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Então, seja os governos, seja a academia, tem que acompanhar isso, porque se tem alguma semente plantada, a gente precisa acompanhar e ver quais são as consequências dessa semente. É lógico que a linguagem generativa é uma coisa que é muito interessante, que tem um potencial muito grande, mas assim Einstein achava também, né, a tecnologia que desenvolveu para a bomba atômica. Então é super importante a gente acompanhar, porque cada vez mais vão ter incríveis inovações e possibilidades de tecnologias que vão mudar o mundo. Cada vez mais tecnologia, fomentando outras tecnologias, isso cada vez mais rápido. E é importante de a gente ter uma ferramenta que acompanhe e que ajude que tudo isso tenha um bom desdobramento. Boa, Gui, essa reflexão é super válida, porque eu assisti ontem uma palestra de 2 irmãos israelenses, um cientista em computação quântica, que era a menina, e outro cientista em inteligência artificial, que era o irmão. Ele focou no ChatGPT e foi uma palestra interessante que eles tentaram traduzir um pouco de conceitos bastante complicados de como funciona a linguagem que foi desenvolvida, o ChatGPT. Só tiveram uma sessão para isso? Só tiveram uma sessão. Poder de síntese absurda. Realmente vale a pena. Se não foi gravado, mas eu tenho bastante insights deles para trazer para vocês. Bom, mas uma coisa interessante, né, dentro da utilização correta da tecnologia ou não, primeiro, vale super a pena a gente refletir da boa e da má utilização, sabendo que desde o tempo das cavernas o fogo também podia ser utilizado de uma maneira boa e uma maneira ruim. Então eu acho que as tecnologias vão evoluindo, o mundo vai evoluindo e são novas formas de representar a eterna luta entre o bem e o mal. E mais do que tudo, não adianta lutarmos contra essas tecnologias, porque elas vão vir. Essa é uma questão que não tem interpretação. Afinal, é uma questão também de mercado, né? As pessoas têm interesse no mercado, isso vale muito dinheiro. Então, independente da repercussão e do objetivo, né, do que vai acontecer, se é uma coisa rentável, ela vai ter apoio
seja de setores, seja de organizações, para ser implementada. E esse é o desafio da comunidade de conseguir acompanhar isso de uma maneira saudável. Sim, e os insights que foram dados nessa palestra que eu comentei com você, primeiro, que para todo mundo entender que assim como a gente tem aquela dupla autenticação no Google, que fica achando os gatinhos, se é ponte, se é faixa, se é bicicleta, um grande ponto que foi levantado que o ChatGPT aprende com os humanos. Exatamente. Então, ele está aprendendo com todas as nossas respostas, o sim ou não, e são redes neurais complexas que estão se baseando, eles estão aprendendo com a gente. E o nosso amigo lá, o cientista, fez umas brincadeiras de ligar duas inteligências artificiais. A Microsoft tinha feito isso no passado, deu ruim, né? Começou a sair dos eixos, eles desligaram e não falaram mais nada. Mas ele foi mostrando a experiência de uma IA aprendendo com a outra IA. Ou seja, olha o potencial que tem. E aí a questão de vieses, né? Que a gente sabe que tudo isso foi desenvolvido por humanos, e a gente precisa tomar cuidado para isso ter, mas sem dúvida a tua área, que é educação, quantas perspectivas se abrem com isso? É diferente? Sim, as crianças têm que aprender diferente, como é a proposta da Explore, que eu conheço bem. Não é mais, não adianta estudar com as regras do passado, com a forma do passado, para as profissões que não vão existir mais no futuro, não é isso? Sociedade, agora foi mais profundo. Muito bem, e aí potencializando, a irmã da parte de computação quântica, ela mostrou primeiro que ao contrário da computação tradicional que a gente conhece, que é em zeros e uns, a computação quântica é baseada na natureza, em elétrons. E cada vez mais a gente está vendo a interligação das tecnologias com a natureza. E o grande objetivo, para quem não sabe, da computação quântica é resolver problemas que hoje a computação tradicional não consegue, como previsão do tempo, você conseguir rodar um mapa. E são muitos dados e muito mais precisa de muito mais processamento para acertar muito mais, ainda mais em tempos. Quanto a gente está ouvindo aqui das questões climáticas, né? Então, a computação quântica vai acelerar demais isso, a questão de rotas, mapas, mas aí fizeram naturalmente as perguntas, vocês estão falando cada um desses, e a hora que o ChatGPT botar em cima de computação quântica? Então é isso, vai chegar e a gente tem que estar preparado para isso. E nós aqui, né, quantos South by você já veio? Desde 2017. Desde 2017 eu desde 2019. Eu acho que o meu contato eu venho no Edu e venho no Conference. É verdade. Pisou, né? E é um dos poucos que jogaram softball com os funcionários no domingo, depois do evento. Boa. Então, e tudo isso é importantíssimo a gente estar se atualizando para trazer quem não tem oportunidade. Quem tiver oportunidade, agenda, parcela, venha um dos próximos anos aí, porque vale muito a pena, é uma experiência incrível. Eu não conheço nenhum evento como esse no mundo inteiro. Não sei se você conhece algum parecido, eu não conheço. Bom, com essa comunidade, com esse objetivo de evento, eu realmente não conheço. Tem outros eventos de inovação que são muito interessantes, que tem conteúdo, mas da forma com que a comunidade acontece ao redor do evento realmente é único. Uma coisa que é bem interessante é que a gente tem nossos grupos, né, o brasileiro aproveita do evento de uma maneira única, segundo a própria equipe do South by. Nós temos uma forma de comunidade acontecendo junto com o evento muito grande. Nós somos a maior comunidade, a maior delegação. 30% dos 30 é de fora, desses 30, nós somos os maiores, eu acho que acredito em 2.500, uma coisa assim, participantes esse ano. E tem um amigo nosso, o Internet. O Internet, esse ano, excepcionalmente, não veio. Que fez falta. Porém, eu estava falando com ele agora, ele está aproveitando, como eu aproveitei, inclusive em 2021, online, de uma maneira que naquela época as pessoas, mas você não está aqui? Mas você está falando tudo o que está acontecendo aqui. Então, quem consegue tirar um tempo para se dedicar online, consegue tirar muita coisa do evento. Também, claro, nem todas as palestras estão disponíveis, mas o que acontece?
os grupos que participam fomentam tanto conteúdo e tantos insights sobre as atividades que estão online ou na agenda, que quem consegue fazer essa curadoria de longe, olhando o que está acontecendo, pode acabar tendo mais insights do que a gente está aqui. É isso, porque a gente está tendo, o fato é que a gente está tendo uma vivência, uma experiência, mas a partir do conteúdo a gente está absorvendo, a gente e tantas outras pessoas estão absorvendo e estão distribuindo. A gente está no Trends News, você postando, eu postando, gravando vídeo, a Paulinha, mas quanta gente legal está fazendo isso também. E a gente tem um aplicativo, para quem não conhece, Otter, que faz a gravação, a transcrição do áudio em inglês, e foi criada aqui uma comunidade, todo mundo compartilhando os conteúdos com todo mundo. Então não dá para assistir todas as palestras, mas você tem a transcrição das palestras. Então olha que legal, esse é o espírito, né? O espírito do Southby é esse, você trocar, compartilhar, e é o espírito do Trends News também, né? E é lógico que a gente que está aqui fazendo esse trabalho, né, de compartilhar, também está assimilando de uma outra forma, porque está com outro olhar, um olhar justamente de transmitir isso para outras pessoas, e a gente assimila de uma outra forma para poder trazer de uma forma, né, interessante e factível de ser assimilada, né, pelos ouvintes, pelos leitores dos nossos materiais. Então isso para a gente também é muito bom. A gente acaba fixando ou fazendo até insights diferentes ao longo do evento. Tem muita gente que acaba fazendo esse material depois, acaba não conseguindo fazer, né, essa compilação de tudo que assistiu, digerir tudo isso, mas para a gente é muito saudável também. Inclusive aqui agora, lembrando e falando sobre tudo isso, é muito bom. É ótimo. E é muito interessante também que muitas das coisas que a gente vê aqui não são objetivas, são subjetivas. Exatamente. Então, muitas percepções sobre o mesmo fato são diferentes, né? Você olha de um jeito, eu de outro, e a gente compartilha as nossas visões, que é muito rico também. Você vê pessoas diferentes compartilhando uma visão, a sua visão específica, e aí quem está do outro lado pode tirar a sua própria visão. E isso tem muito a ver também com a identificação com o correspondente. Então, quando as pessoas se conectam com uma comunidade ou com um correspondente, sobre a visão dele, né, sobre a bagagem que ele tem, sobre alguns assuntos, e às vezes são assuntos totalmente desconexos em relação ao tema que ele está assistindo, e ele tem então essa percepção. Então, se eu estou indo ver alguma coisa de saúde, mas se eu sou engenheiro, né, com que olhar eu vou ver isso? Então, é completamente diferente de quem é de saúde na palestra de saúde. É isso. E é muito rico, né? Esse outro olhar é muito rico. E daí a gente volta para o ChatGPT, que consegue fazer uma varredura de tudo isso que a gente está falando. Sim. De todas os decodings e todos os reportes, e vai poder fazer de tudo isso um outro conteúdo que pode estar acessível para mais pessoas que não conseguem acompanhar tudo isso nessa dinâmica que a gente está buscando, de conteúdo e de olhares. Então a gente, lógico, está entrando numa outra era e vai ser surpreendente. Segundo Kevin, esqueci o sobrenome dele, na palestra de ontem, falando se o ChatGPT ou a linguagem generativa era tirar os nossos empregos, ele falou, não vai tirar o nosso emprego, mas ele vai ser uma incrível ferramenta. Ele vai te ajudar, ele é um assistente. Então ele está sendo treinado por pessoas que não têm um nível intelectual tão grande assim. Sim. Então são pessoas que estão repetidamente fazendo treinos de coisas corriqueiras, mas a gente precisa estar atento. Isso certamente vai melhorar, certamente vai mudar. Por quê? Porque nós vamos começar então a usar e corrigir. E nesse processo de correção, que não vai ser pegar o texto e corrigir em outro lugar, vai ser começar a corrigir, semana que vem vai ter a versão 4, né, disponível, que vai vir com... Você também vai poder fornecer ou receber imagens, né, assim como a Dale, né, o Dall-E, é só imagem, o Midjourney é só texto. Agora no ChatGPT vai ter ambos integrados. Então, com certeza isso vai cada vez mais se aprofundar, se melhorar, vai conseguir verificar em vídeos como esse nosso aqui, todo esse conteúdo que a gente está falando. Então, se eu fizer pedir uma pesquisa sobre um assunto, se falar de comunidade, eu falei aqui de comunidade,
Então, o ChatGPT, ou a ferramenta que for, vai acabar encontrando esse vídeo no YouTube e vai tirar deste vídeo esse contexto para poder unir no report que está fazendo. E aí vamos fazer mais alguns exercícios de futuro aqui. Imagina todo esse ambiente da inteligência artificial, ChatGPT, com o que eu vi ontem de implantes cerebrais, os BCIs, Brain Computer Interfaces. Eu vi 3 usuários implantados dando a palestra. Foi uma coisa até tocante. Um deles é o mais antigo do mundo, tem há 8 anos o implante. Os tirou da paralisia total. Eles estavam ali em cadeira de rodas, mas convivendo normalmente, mostrando um artista lançando um NFT, o outro jogador de videogame. Então, você acha que eu sou jogador de Pong, de ficar na... Não, eu gosto de Call of Duty e eu faço competitivo. Então, eles dando uma lição de inserção, reinserção no mundo, né? Eles eram pessoas que tinham uma vida normal, tiveram acidentes, ficaram totalmente paralisados e arriscaram fazer um implante cerebral e ter uma reinserção. Agora, um dos vídeos, eu até gravei um vídeo a respeito, mostrei o processo de aprendizagem após a implante cerebral. É tudo um treinamento do cérebro para você reaprender a utilizar. Se você está dirigindo um carro, você tem que virar para cá, você vai para a direita. Sim. Agora, se você está dirigindo de ré, é o contrário. Boa, exatamente. Então é exatamente isso. Você tem que reaprender a se comunicar, a mexer, porque são outras... Então, tudo é treino, e aí quando você quer praticar um esporte competitivo, você tem que treinar pra caramba. Aqui é a mesma coisa. Eles falaram que alguns deles ficam estafados do treino, mas depois vai ficando mais fácil. E o mais interessante, que eu vi uma outra palestra do CEO da Synchron, uma empresa que está lançando esses implantes, já tem 7 pessoas em teste, sem ser invasivo, nas veias. Levar o implante pelas veias. Então não é mais invasivo. Eu fiquei decepcionado em relação ao avanço da tecnologia, justamente que tem a ver com esse tema, porque a gente está com equipamentos, né, que são muito menores do que a gente imaginava de 100 anos atrás. Só que, por exemplo, na educação, a realidade virtual, aumentada, né, a imersiva, da forma que se for, é um equipamento que demanda investimento, né, que não é tão democrático, mas que possibilita muita coisa. Sim. E a gente tem todo esse desejo, né, de quanto isso vai ser mais fácil, mais barato, né, e eu, poxa, louco para a gente ter uma coisa tão simples, não só como um óculos, mas eventualmente como uma lente de contato, né, que esteja já no campo visual, né, como tantas pessoa é tão corriqueiro, né, trocar o cristalino, não vai ter. Como não vai ter? Vai direto para a internet. Perfeito. É como aquelas vilas africanas que não tinham telefone de linha, né, de fixo, aí tinha o telefone fixo e foi direto para um smartphone. Cara, perfeito, bem colocado. É lógico que nesse mundo louco, globalizado, todo mundo vai estar lançando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas esse teu jump aí é perfeito, é isso mesmo. É muito interessante que um dos caras, o cara que adora Call of Duty, falou, cara, eu dirijo perfeitamente em todos os simuladores. Todos, eu dirijo no trânsito, só falta eu ir para a rua mesmo, porque eu faço tudo. Então, olha aí o que você está falando. E aí você imagina também aqueles exoesqueletos, cara, vai juntando tudo. E aí, dentro desse processo de aprendizagem, é tudo algoritmo, ele vai mapeando no cérebro com a sensação. Imagina uma inteligência artificial em cima disso, quanto vai evoluir rapidamente. Aí a gente volta para aquela situação, por exemplo, da regulamentação dessa pessoa que tem a competência de dirigir no trânsito, mas não existe a regulamentação. Então, é o trabalho que eu estou fazendo para a Learning Economy Foundation aqui nos Estados Unidos, para levar para o Brasil, justamente trazer isso para a classe política, para os legisladores, porque a gente precisa se antever a essas situações.
Por que a gente vai ter que deixar uma pessoa presa em casa se existe as ferramentas para que ela possa participar de uma vida mais ativa? Perfeito. E outra, né, isso a gente está falando das limitações de uma pessoa em dirigindo as coisas. Sim. Mas, de novo, se a gente tem ferramentas que podem ajudar no lixo, na economia, seja nos transportes, nos combustíveis de alguma forma, então tudo isso precisa ter uma equipe pensando no que está sendo planejado, nas ferramentas que estão sendo planejadas. Quando eu idealizei a Explore, foi justamente isso. A gente não pode aprender com as ferramentas de hoje, com o trabalho que a gente está vendo hoje. A gente tem que fazer o que a gente está fazendo pensando nas ferramentas de amanhã, nas ferramentas que eventualmente vão ser desenvolvidas amanhã. Então a gente tem que fazer de uma forma que... Vai começar a nossa palestra, depois a gente conta mais. Pessoal, Trans Views diretamente em South by, Renato Grau, Gui Alves. Mantenham conectados, o papo tá bom, espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima.